Então, você falou que você tem como se fosse, usar a palavra certa, um livre acesso a muitas pessoas das antigas chapas. Da amarela, da verde, de algumas do roxo, do amarelo, Não, que era acesso do eu tenho a branco, do todos. leve. Acesso o que eu falo é bom trânsito, não é isso? Tenho, acesso eu tenho a todos. O que eu quis dizer mesmo é que eu já tenho PMDB voto e apoio vascaíno. declarado. Eu já tenho apoio declarado de vários grupos dessas legiões, né? Desses clãs. A política do Vasco desse ano ela vai ser muito diferente. As eleições do Vasco sempre foram em cima de clãs. Por isso que o Vasco deve ter, sei lá, uns 60 grupos políticos dentro do clube. Essa eleição, eu discordo totalmente quando a galera fica forçando uma barra, achando que só quem vai criar a verdadeira oposição é que vai só se juntar às oposições. Não, irmão, vai ganhar a eleição quem tiver mais voto. Quem tiver mais voto é quem vai ganhar essa eleição. E eu não tenho mais votos juntando as pessoas que hoje levantam a bandeira de ser a verdadeira oposição. Primeiro que eu acho que isso aí é uma grande... É uma enganação eu dizer que eu sou a verdadeira oposição. Não, cara, eu não vou falar isso nunca. Eu sou um candidato que está disputando uma eleição séria no Vasco, na minha opinião, de novo eu falo, a eleição mais séria da história do clube. Eu não tenho que ficar rotulando o lado A contra o lado B, cara. Isso aí é coisa... Desculpa até a forma como eu vou falar, mas tem que estar melhor preparado para pensar nesse tabuleiro político do Vasco. A eleição do Vasco desse ano, cara, ela vai ter que ser... um jogo de tabuleiro pesadíssimo, onde quem vai fazer a diferença é o voto varejo. É o voto de varejo. Se a gente tem um colégio eleitoral de 6, 7 mil, onde 3, 4 mil votaram, então tem 2 mil votos varejo, parado. Então vai vencer a eleição quem tiver mais voto, quem for mais competente, mais eficiente no processo eleitoral. Não é através de junção de 2, 3 clãs políticos, porque isso não vai vencer a eleição. Bem resumindo, é isso. O meu foco, Marcelo, é falar com os sócios. Então, cada dia que passa, eu tenho falado com mais sócios. É isso que vai fazer o diferencial. Porque os sócios, alguns não estão conseguindo enxergar isso, tá, gente? Isso é alarmante, cara. Isso é alarmante. Por mais que você fale, pastor, você que fala aí com as pessoas, com bastante gente, você sabe a dificuldade que é a gente, às vezes, conseguir comunicar. Porque eu falar é diferente de eu conseguir comunicar, sabe? E cara, às vezes assusta, assim, a capacidade que os caras tiveram de ludibriar o sócio e que os caras acham que, meu irmão, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Outra coisa que me incomoda, cara, é a forma como alguns sócios não têm respeito nenhum à história do clube mais bonita do mundo. Quando a gente fala o absurdo que são os caras terem vendido, o futebol do Vasco, os caras não têm apego à história do Vasco, nenhum. Então, talvez para essa galera, o fato dos troféus estarem jogados na Kombi não tenha o impacto que deveria ter. Sabe? Então, cara, é assustador. Por isso que eu estou te falando, para você estar numa campanha, e para você estar numa campanha de rua, que você fala com o sócio todos os dias, tem que estar muito preparado para isso, cara. Tem que estar muito preparado, porque você tem que ter o preparo para as objeções. A gente não fala sempre com pessoas que concordam com a gente, muito pelo contrário. A gente fala, da maioria das vezes, com pessoas que nos questionam. E aí a gente tem que estar muito preparado para mostrar para as pessoas o que fazer e como fazer. Então é uma eleição difícil, é uma eleição que a gente tá... Primeiro que as pessoas não conseguem entender, né, irmão? Caramba, o Vasco destruído, todo destruído, como é que as pessoas estão lançando uma porrada de candidatura para um clube que está destruído, né? Então a primeira coisa que as pessoas sempre pensam de forma negativa, de forma pejorativa, sabe? E que não é a verdade. Então a gente tá numa luta de convencimento de virar o voto, e é esse voto que vai fazer a diferença em novembro.